Bom, pessoal, vamos lá? Vamos dar sequência aqui, segundo bloco. Nós estávamos falando, né, da competência para o ajuizamento da ação de inventário. Então a gente passa agora para a próxima parte, que diz respeito a quê? Diz respeito, né, é, à legitimidade para se propor a ação de inventário. A legitimidade, gente, é quem poderá, né, dar abertura, né, ao processo de inventário. Onde que está isso? Está lá no artigo 616 do Código de Processo Civil. 616 do Código de Processo Civil. Rapidamente, qual é o rol? Cônjuge. Cônjuge. Gente, esse rol aqui a legitimação para a abertura, a legitimação para a abertura não é ordem preferencial, tá? Não é ordem, não tem nada a ver com a ordem preferencial de nomeação do inventariante que agora a gente vai falar, certo? Qualquer uma dessas pessoas aqui que eu vou falar agora pode dar abertura ao inventário. Cônjuge ou companheiro sobrevivente, herdeiro, qualquer um, legatário, testamentário, cessionário, credor, administrador da massa falida, Ministério Público e Fazenda Pública. Quaisquer uma dessas pessoas poderão, né, dar abertura ao inventário. Segundo ponto, o Ministério Público intervém numa ação em inventário somente em três situações. Primeiro, quando tivermos a presença de um herdeiro incapaz, haverá intervenção do Ministério Público. Quando tiver algum herdeiro ausente, haverá intervenção do Ministério Público. Ou quando o decurso tiver deixado um testamento, beleza? Herdeiro incapaz, né? Algum herdeiro ausente e a presença, né, se o decurso tiver deixado algum testamento. Intervenção do Ministério Público. Intervenção do curador, professor. Quem que é curador? Gente, curador é aquela pessoa que administrará, né, administrará não é a palavra certa, né, representará, né, um herdeiro que esteja ausente ou um herdeiro, né, que seja incapaz. Por quê? Porque, por exemplo, se deixa um menor, se um pai de família morre hoje e deixa uma mãe com dois filhos menores, desde que eles sejam casados, tá? Não vou facilitar a coisa aqui. Casado, dois filhos menores, regime de comunhão parcial de bens. A mãe concorre com os herdeiros menores. Então, o curador é justamente o quê? Para representar os menores para que não haja risco nenhum dessa mãe né, surrupiar, omitir bens dos menores. Então, quando tiver concorrência entre o incapaz com o seu representante, será nomeado um curador, ou ainda quando o herdeiro for ausente. Beleza? Vamos prosseguir. Fases da ação de inventário. Quais são as fases da ação de inventário? Primeira fase é a abertura. A abertura, gente, ela se dará em um prazo, né, de até 2 meses do que? Da abertura da sucessão. Professor, o que é a abertura da sucessão? Gente, abertura da sucessão, né, ela se dá com o evento morte. Então, 2 meses a partir da morte, né, do falecido. Beleza? Professor, se passar desses 2 meses, olha só, observação. Em alguns estados é cobrada uma multa quando você vai recolher o imposto, caso esse inventário não seja aberto nesse período. Mas a grande maioria dos estados, até para fins de arrecadação, agora a gente vai falar como que os estados arrecadam, né? Eles não cobram essa multa, mas cada estado regulamenta da forma que eles quiserem, né? A possibilidade de quê? De cobrança de uma multa caso não seja
não seja aberto o inventário nesse prazo de 2 meses. Beleza? Tranquilo? Quem que requer essa abertura do inventário? Qualquer uma daquelas pessoas lá do artigo 616 que a gente viu agora há pouco. Beleza? Quaisquer uma daquelas pessoas que está lá no artigo 616 que a gente viu agora há pouco. Normalmente sempre tem um que administra de forma provisória, toma a frente, né? Uma pessoa às vezes é de confiança, que sabe de mais coisas, né? Então, esses aí tomam a frente da abertura, né, ao processo de inventário. Beleza? Tranquilo? Primeira fase. Segunda fase, administração provisória. Administração provisória é uma fase tão simples, né? Ela independe de nomeação pelo juiz porque ela é rápida. Administrador provisório é aquele que dá abertura, né, ao inventário. Não se confunde com o inventariante, certo? O inventariante é aquele que vai representar o espólio, né? Professor, o que é espólio? O que é espólio? Espólio, gente, nada mais é que o conjunto de bens, dívidas deixados pelo decurso, certo? Quem representa o espólio é o inventariante, que é aí que a gente vai falar a partir de agora com a terceira fase. Terceira fase é a nomeação do inventariante. Tem 3 artigos que falam sobre a nomeação e atribuições, certo? Que um é o 617, esse a gente vai ler, certo? Que fala sobre a ordem que vai ser respeitada para a nomeação do inventariante, certo? E o 618, 619 que fala sobre as atribuições do inventariante. 618, 619, vocês vão pegar o código, vão pausar a aula agora e vão ler quais são as atribuições, né, do inventariante. Mas quem pode ser nomeado o inventariante? Está lá no artigo 617 do CPC. 617 do CPC. O juiz nomeará o inventariante na seguinte ordem. O juiz nomeará o inventariante na seguinte ordem. Vamos lá? Qual que é a ordem? Mais uma vez, aquela internet maravilhosa. É um negócio que eu abri um site aqui, que ele é o primeiro que aparece. MyLex, não abram ele, tá? Já pede para você assinar e Melhor Jus Brasil. Então vamos lá. O juiz nomeará o inventariante na seguinte ordem. São 8 incisos a lei no parágrafo único. 1. O cônjuge ou companheiro sobrevivente, desde que estivesse convivendo com outro ao tempo da morte deste. Cuidado com o que vem depois dessa vírgula aqui. Desde que estivesse convivendo com outro ao tempo da morte desse. Muito embora seja casado, mas separado, não entra aqui. Muitas vezes companheiro, mas separado ao tempo da morte, não entra aqui. 2. O herdeiro que se achar na posse e na administração do espólio, se não houver cônjuge ou companheiro sobrevivente, ou se estes não puderem ser nomeados. Beleza? Se será nomeado um herdeiro, também tem a condicionante, né? Herdeiro que se achar na posse e na administração do espólio, se não houver cônjuge ou companheiro sobrevivente, ou ainda, né, caso eles não puderem ser nomeados. Beleza? Inciso 3. Qualquer herdeiro, quando nenhum deles estiver na posse e na administração do espólio. Qualquer herdeiro, quando nenhum deles estiver na posse e na administração do espólio. Tem um tanto de bens lá e não tem nenhum administrando. Qualquer um poderá ser nomeado inventariante. 4. O herdeiro menor, representado, né, por seu representante legal. Herdeiro menor pode ser nomeado inventariante? Pode. Ele vai ser representado. Ah, professor, só tem um herdeiro, só tem 5 menores. Então, um deles vai ser nomeado, representado, né, por meio do seu representante legal. 5. O testamenteiro, vírgula, se lhe tiver sido confiada
a administração do espólio ou se toda a herança estiver distribuída em legados. Olha só essa situação. Testamenteiro pode ser confiado à administração do espólio? Pode. Então, o morto, como manifestação da última vontade, pode deixar uma pessoa indicada, e vocês estão pensando no caso do Gugu, né? Uma pessoa para administrar os bens, né, de cujos quando da sua morte. Alguém de sua confiança. Se tiver, façam isso, tá? É muito importante. A gente nunca sabe quando que vai morrer, tá? Façam isso. Beleza? Ou ainda, se toda a herança estiver distribuída em legados. Beleza? Às vezes a pessoa não tem nenhum herdeiro ou deixa, né, um testamento para essa finalidade. Às vezes, quando ele morrer, ele não vai ter nenhum herdeiro vivo, presume essa situação. E aí, né, o testamenteiro será nomeado inventariante. O cessionário do herdeiro ou do legatário, Gente, quem que é o cessionário? É aquele que teve uma cessão de um direito, né, oriundo de uma herança. Como assim, professor? Gente, você pode transmitir sua parte de uma determinada herança para um terceiro. Esse terceiro será o cessionário, né, de um herdeiro ou de um legado, certo? Então é aquele que sucede, né, o herdeiro ou o legatário, né, em um inventário. Pode ser nomeado inventariante? Pode, né? 7. O inventariante judicial, se houver. Ninguém quer ser inventariante. Então, o juiz nomeia um judicial, vai ter as despesas, né, o espólio, terá que arcar, né, com as despesas desse inventariante judicial. Ou quando houver conflito a ponto de nenhum poder ser nomeado também inventariante. E 8, pessoa estranha e idônea quando não houver inventariante judicial. Então, as comarcas aí que não tem a figura do inventariante judicial, né, uma pessoa estranha porque não vai ser parente, não vai ser herdeiro, né, mas desde que ela seja o que? Idônea. Parágrafo único. O inventariante intimado da nomeação prestará dentro de 5 dias o compromisso de bem e fielmente desempenhar a função. Esse termo de compromisso é feito por escrito, é deixado à disposição na escrivania. O inventariante, o advogado, o escrivão e o juiz assinam esse termo de compromisso. Esse termo de compromisso é o documento que o inventariante carrega ao longo do inventário para representar o decurso naquilo, né, que lhe era de interesse, aluguéis, empresas, etc. Beleza? Vamos voltar aqui. Então, essas pessoas poderão ser nomeadas inventariantes e nessa ordem, tá? As atribuições vocês conferem lá nos artigos 618 e 619. Esses mesmos inventariantes nomeados podem ser removidos. Caso, lembra do termo de compromisso que a gente acabou de falar? Lá tem, né, as atribuições, é o que vai constar no termo de compromisso. Se ele descumprir essas atribuições, ele pode ser removido. Professor, tem hipóteses? Tem, as hipóteses estão lá no artigo 622. Você vai parar a aula agora e vai ler o artigo 622. Hipóteses taxativas, né, para remoção do inventariante. Como que é essa remoção, gente? É instaurado um procedimento, né? Pode ser de ofício pelo juiz, caso o juiz verifique esse descumprimento, ou a requerimento de uma das partes. Será processado nos autos em apenso, né, e não suspende o inventário. Então é um incidente, vai amarradinho lá no processo eletrônico. Gente, já falei para vocês, né? Então vai ser por dependência, um número lá na tela, processo dependente para remoção, né, do inventariante. Professor, nomeado inventariante, qual que é o próximo passo? Primeiro passo, após a nomeação do inventariante, é a assinatura do termo, 5 dias, né? Logo após a assinatura do termo, abre-se o prazo de 20 dias para se prestar as primeiras declarações. Professor, o que são essas primeiras declarações? Certo? Nós vamos terminar esse bloco,
né, falando que essas primeiras declarações devem ser prestadas em 20 dias após a prestação do termo, a prestação e assinatura do termo de compromisso. Próximo bloco a gente continua com o conteúdo dessas primeiras declarações e finalizar a matéria, beleza? Fiquem com Deus.